A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Quero agradecer a Deus por essa rica e linda oportunidade de poder trazer para você todos os dias a mensagem do Senhor. Hoje nós vamos começar um outro estudo, né? O nosso estudo chamado 7 casais e uma lição. Nós vamos aprender aqui algumas lições com 7 casais, cada um com uma história, cada um que Deus deixou registrado na Bíblia Sagrada, e vamos aprender, amém? Pode pegar o seu caderno, pode pegar a sua caneta e anote aí para que você possa também ministrar na sua igreja, você possa ensinar, possa mandar esses áudios para as pessoas. Às vezes você vai encontrar alguém que está aí com algumas complicações, né? E esses áudios podem trazer um tipo de libertação. Vamos lá? O tema é 7 casais e uma lição. Nós vamos ler aqui em João capítulo 2, do 1 ao 11. Vamos lá? Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1, capítulo 2, do 1 ao 11, que diz assim, ó: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Versículo 7. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou-se assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Lemos aqui também somente esses 11 versículos, aonde Jesus foi convidado para uma festa. Ele foi convidado para um casamento. Só que nesse casamento acabou o vinho. Acabando o vinho, a mãe de Jesus pede que ele faça um milagre. Ele diz a ela que não era o tempo, não era a hora, mas mesmo assim ele acaba fazendo o milagre. Quando ele faz o milagre, os homens ficam espantados porque ele transformou a água em vinho. Maravilhoso o que aconteceu aqui em Canaã da Galileia, né? Temos aqui uma história que retrata muito bem na nossa vida. Está acontecendo aqui uma festa, um casamento. Nessa festa, nesse casamento, um homem e uma mulher estão comemorando uma aliança, uma união. Todos estão felizes, porque é um casamento. Todos estão alegres. Essa festa foi realizada lá em Canaã da Galileia e foi convidado Maria, a mãe de Jesus. E Jesus e os seus discípulos estavam todos na festa, né? Então eles se alegravam, se divertiam com a alegria daquele casal. Porém, de repente, vai acontecer um problema na festa. Mas antes de tudo isso, o que é bodas? O que é bodas? Para a gente poder entender, né? Boda significa festa ou um banquete, que eles estavam celebrando a aliança de 2 pessoas. Estavam comemorando. Jesus começa o seu milagre num casamento entre um homem e uma mulher. E de repente faltou o vinho, acabou o vinho. Todo mundo começa a ficar desesperado porque não tem vinho. E agora, o que será que eles vão fazer? O que será que eles vão tomar como atitude, né? E de repente, acabando esse vinho, o vinho, meus irmãos, simbolizava a alegria.
Se acabou o vinho, acabou a alegria. Então faltou e acabou naquela festa a alegria. Naquele casamento começava-se um grande problema, porque eles não tinham a alegria, não tinham o vinho da festa. Então Maria agora chama Jesus, para que Jesus possa colocar em prática seus milagres. Uma coisa interessante é que antes de fazermos uma festa, nós analisamos quantos convidados virão. Exemplo, se eu convidar 10 pessoas, terei de ter 3 vezes o beber e o comer para eles. Mas pode acontecer que apareça mais pessoas. Então a quantidade de alimento ou de bebida tem que ser um pouco maior. Não pode ser a conta certa. Então antes de fazer a festa, tem que pensar nisso, para não acontecer como houve naquele casamento. A conta deles deu errado, porque faltou o vinho. Mas vamos mudar o foco do material para o espiritual, né? Nós vamos aqui nesse estudo aprender um pouco do que Deus quer nos ensinar. Em um casamento não pode faltar a alegria. E para isso acontecer, temos que se preparar para não chegar a esta situação, né? O homem não pode se cansar da mulher, a mulher não pode se cansar do homem. Sempre tem que ser renovado ali as suas alegrias, seus votos, suas conquistas entre homem e mulher. Por exemplo, ela conhecê-lo e ele conhecê-la. Mas vamos ler aqui uma história interessante agora em Mateus, no capítulo 7, vamos lá? Volta a Bíblia só um pouquinho, né? Volta aqui em Mateus, no seu capítulo 7, no verso 24 a 27. Olha só, no verso 24 a 27 diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tá vendo? Então, peraí, o que um casamento primeiro tem que ter? A primeira coisa de um casamento são 2 alicerces que a gente viu aqui, onde não levamos a sério. Aonde estamos construindo o nosso casamento? Leiamos também Provérbios 24, do 3 ao 4. Vamos lá? Provérbios, é só você abrir a sua Bíblia no Velho Testamento, né? Provérbios 24, vamos lá? Provérbios 24, 3 e 4, que diz assim, ó: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias, preciosas e deleitáveis. Precisa do quê? De sabedoria, de conhecimento e de inteligência. Para quê? Para que a gente edifique uma casa. Para que nunca venha acontecer o que aconteceu em Canaã da Galileia. Acabar a alegria no casamento. Um relacionamento, um casamento, tem que estar em Jesus. Porque Jesus é a nossa grande alegria. Por isso, vamos falar de 7 casais e uma lição. Cada um vai te dar uma lição e você vai entender. Amém? O primeiro casal é Jó e a sua esposa. Por que eu escolhi Jó e a sua esposa? Porque há uma interpretação errada quando as pessoas começam a julgar demais a vida da mulher de Jó sem saber da situação que eles estavam passando, né? É necessário você colocar todos os pingos nos is. Temos pouco sobre eles, mas dá para ver que Jó passa pelo seu pior momento e ele precisava dela agora. No seu pior momento ele precisava dela, só que ela também foi desestruturada com o problema, né? Pois em Gênesis, no capítulo 2, verso 24, dizem que são uma só carne. Mas a esposa de Jó pensou erradamente porque ela achou que era sozinha, pelas palavras e ações que ela teve, né? Vamos analisar? Jó, no seu capítulo 2, do 8 ao 10, vamos dar uma olhadinha? Jó, abre a sua Bíblia aí no livro de Jó, no seu capítulo 2, do 8 ao 10,
diz assim, ó. E Jó tomando um pedaço de telha, no seu capítulo 2, do 8 ao 10. E Jó tomando um pedaço de telha para se raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade, a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. No verso 10, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, como fala qualquer louca, em outras traduções, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó contra os seus lábios. Porém Jó dá uma resposta para ela, né? Mas nós temos que ver o que estava acontecendo com elas, meus irmãos. O casal tem uma conversa, um tipo de discussão, uma situação que estava se agravando naquele momento. Mas por quê? Primeiro vamos aqui se colocar no lugar dela. Ela viu morrer seus 10 filhos. Ela viu seus animais serem roubados. E viu seu marido ainda assim sendo fiel a um Deus que não estava dando o livramento para eles. Então ela se abalou espiritualmente. Aí, é claro, ela se abalou, se frustrou e disse no verso 9 do capítulo 2, ainda retens a sua sinceridade? Por isso que ela disse aquilo. E ele ainda fiel lhe chama de doida, porque o pedido dela era grave. Na verdade, ter equilíbrio nesse momento, humanamente é impossível. Daí precisamos do Espírito Santo, né? Dá para entender porque ela enterrou 10 filhos e viu perder muita coisa. Pois a situação é crítica, mas perder as estribeiras é pior. Se num momento desse você se fazer de frouxo, sua força será pequena. Como está lá em Provérbios 24:10. Então nesses momentos, quando um dos nossos cônjuges fizer igual a ela, você tem que entender que ela é o vaso mais fraco. Eles discutiram e um enfraqueceu, mas não se separaram. Isso foi lindo. Sabe por quê? Porque abalou o casamento, abalou a fé de um, abalou o outro, mas eles não se separaram. Temos que aprender a passar as dificuldades juntos, de mão dadas. E ele e sua mulher ainda tiveram mais filhos. E tudo foi restaurado. Você pode ler isso lá em Jó 42, do 12 ao 17. Jó suportou a fraqueza da esposa, mas ele não separou dela. Ele ficou até o final. Por quê? Porque ele soube passar a prova, ainda que ela falasse algumas coisas que não seria apropriado dizer a ele. Amém? Aprendeu um pouco sobre Jó? Aprenda também a lidar com as situações adversas. Respeite a fraqueza do seu próximo, do seu marido, da sua esposa. Não o condene, mas aceite que ele também pode estar fraco e precisa de ajuda. Amém?